Havia uma casa. Nela morava o pai, e com o pai, 2 filhos, mas um deles, ainda jovem, sentia nas veias uma sede que a segurança do lar não podia saciar. Era uma inquietação sutil, uma serpente silenciosa que se enrolava na alma, sussurrando: há mais do que isso. O mundo lá fora te espera. E foi assim que começou sua ruína. O mais novo se aproximou do pai e pediu o que só se pede quando o coração já está longe: a herança. Dá-me a parte dos bens que me pertence. Mas o que o filho dizia nas entrelinhas era mais cruel do que as palavras: pai, quero tua morte. Quero tua bênção sem tua presença. Quero tua riqueza, mas não teu rosto. E o pai, de olhar dolorido, não resistiu. Entregou-lhe a herança como quem entrega um corpo à cova, sabedor de que não poderia reter quem já estava perdido por dentro. No dia seguinte, o filho partiu, sem beijos no rosto, sem olhar para trás. O lar ficou para trás como um sonho desfeito, como brasas que esfriam ao vento. E os campos do mundo se abriram diante dele, amplos, sedutores, mentirosos. O jovem chegou a uma terra distante, símbolo do distanciamento espiritual, da alma que se exila de Deus. Ali, cercado por falsos amigos, se embriagou na liberdade que não conhecia freios. Comprou alegrias com moedas herdadas, distribuiu vinho, comprou risos, vestiu-se com tecidos de reis, viveu como se nunca fosse morrer. Mas cada prazer que provava deixava um vazio ainda mais profundo, uma fome que não cessava. E assim, dia após dia, o ouro gotejava entre seus dedos como areia movediça, até que chegou o tempo em que a bolsa se esvaziou e com ela, os aplausos cessaram, as festas se calaram, os amigos desapareceram como sombras ao amanhecer. Restou o silêncio e a fome. Mas não era só a fome do estômago, era a fome de alma. A falta do pai agora ardia como ferida aberta, mas ele ainda não podia reconhecê-la. Orgulhoso e quebrado, vendeu-se ao mundo, foi entregue a um cidadão daquela terra que o mandou aos campos, não para colher, mas para apacentar porcos. Ali, entre a lama e os grunhidos, o filho do homem virou menos que homem. Tocou o fundo do abismo. Desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era dado. A liberdade sem o pai revelava-se um cárcere. A autonomia tornara-se escravidão. E foi nesse vale de humilhação que algo se acendeu. Uma lembrança, um cheiro distante, um eco da casa paterna. O pão sobre a mesa, o rosto do pai, a dignidade dos servos. E ele, agora, reduzido ao pó. Então, caiu em si. Mas essa é outra parte da jornada. E nela, a marca do abandono começará a se converter em retorno. Mas não sem dor, não sem confissão, não sem cruz. Ele partira com os bolsos cheios, mas agora carregava apenas o peso do fracasso. O riso das tavernas cessara. Os amigos que o cercavam sumiram com a última moeda. E a terra distante, antes promissora, se transformou em cova. Ali, no estrangeiro, sem nome, sem proteção e sem ninguém que clamasse por ele, o filho pródigo conheceu a verdadeira fome, aquela que começa no ventre, mas se aprofunda na alma. As ruas tornaram-se ásperas e os olhares, cortantes. Ninguém o via como um homem, apenas como um corpo descartável. A vaidade que antes o revestia agora era pó. Foi então que se humilhou, não diante de Deus, mas de homens. Aceitou trabalhar para um patrão gentio, cuidando de porcos. E, para um judeu, isso era tocar o fundo do poço, habitar a imundície, alimentar a carne impura, tornar-se igual ao que desprezava. Ali, no chiqueiro, a comida dos porcos lhe parecia um banquete, mas nem isso lhe davam. A fome tornara-se inferno vivo. Mas Deus estava ali não em glória, mas em silêncio, assistindo, esperando, porque há almas que só despertam quando tudo ao redor morre. E foi naquela decadência absoluta que a consciência começou a gritar, não em palavras doces,
mas em golpes cortantes de lembrança. Quantos servos de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, entre porcos, morrendo de fome? Não foi apenas um pensamento, foi um rasgo na escuridão. A lembrança da casa, do nome, do rosto do pai, tudo voltou como relâmpago que ilumina o vale da morte. Não buscava mais herança, nem mesmo ousava sonhar com o perdão. Queria apenas sobreviver, ser aceito como escravo, ser menor do que era, desde que pudesse voltar a ver aquela casa de longe. E então, ele se levantou, não com força, mas com humildade, não com confiança, mas com arrependimento. Cada passo rumo ao lar era uma ferida aberta se fechando, uma lágrima transformada em oração muda. Sabia que poderia ser rejeitado, humilhado, apedrejado, mas preferia o julgamento do pai ao silêncio cruel daquele mundo. Ele partira acreditando que a liberdade era fazer o que quisesse. Agora voltava sabendo que a verdadeira liberdade estava na presença do pai, e nesse caminho de retorno, ainda coberto de vergonha, algo novo nascia em seu espírito, um reconhecimento profundo do que é ser filho, mesmo quando se é indigno. Era essa marca da impureza exposta, do arrependimento real, da alma quebrada que começava a ser escrita em seu coração. Mas ele ainda não sabia que alguém o esperava, que olhos já o procuravam no horizonte, e que antes mesmo de pedir perdão, ele seria abraçado. A casa estava cheia, a mesa posta, o cordeiro assado liberava seu aroma pelo pátio, roupas limpas, música nos ares, servos apressados, e o riso de um pai que recuperara o que se pensava perdido. Mas dentro daquele cenário de festa, algo ainda não estava completo. O filho mais velho não entrou, ficou fora, à sombra da casa, não na miséria dos porcos, mas na prisão invisível de sua própria justiça. E ali, naquele lugar de ressentimento, se revelou o segundo tipo de exílio, a distância que mora dentro, mesmo quando os pés estão perto. O pai saiu de novo. O mesmo pai que correu ao encontro do pródigo agora implora ao primogênito. Mas este o acusa: nunca transgredi teus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito. Ele se via limpo, irrepreensível, mas suas palavras pingavam amargura. A alma marcada pela obediência vazia também sangra, porque não é o pecado escandaloso que mais endurece, é o orgulho invisível de quem acha que nunca se perdeu. E o pai, com ternura que corrige, responde: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário alegrarmos-nos e regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É aqui que a história silencia. Não sabemos se o filho mais velho entrou ou não. Não sabemos se a festa seguiu com todos. Não sabemos se houve reconciliação. A parábola termina aberta, como uma porta que aguarda decisão. Porque não se trata apenas de uma história, trata-se de nós. A casa do Pai está diante de cada um. Alguns de nós somos o filho que fugiu. Carregamos marcas de escolhas erradas, de vontades autônomas, de desejos que nos arrastaram para o pó. A marca do abandono nos rasgou e agora buscamos o caminho de volta. Outros somos o filho que ficou. Nunca deixamos a igreja, nunca ousamos transgredir, mas nosso coração está frio, distante, inveja a graça, julga o arrependido, rejeita o banquete porque não entende o perdão. E o pai continua saindo, corre ao encontro do que volta, suplicando ao que se recusa. Ele ama os dois. No centro dessa história está a marca da graça, a cruz invisível que abraça tanto o pecador confesso quanto o justo orgulhoso. Mas só participa da festa aquele que aceita ser filho, não servo, nem patrão, nem juiz. A história do filho pródigo não é só de um homem que partiu, mas de uma humanidade marcada pelo abandono de Deus e pela ilusão de autossuficiência. É um espelho e cada um de nós se encontra em alguma parte deste caminho.
E você, é o filho que está longe, mas já olha a estrada? Ou é o que nunca saiu, mas já não reconhece o pai? A casa está aberta, o banquete está pronto. A marca da impureza, do orgulho, da rebeldia, todas podem ser lavadas, mas só se houver retorno. Se esta história tocou você, ajude o canal A Bíblia Oculta a alcançar mais vidas. Curta, comente, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Sua interação faz essa mensagem chegar mais longe.